Bom dia para todo mundo. Hoje nós estamos aqui mais um dia para falar sobre a palavra de Deus, né? Bom dia, Laís. Pra não desistir, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Bom dia, Keila. És o meu alívio. Deixa eu chamar todo mundo aqui. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A Drica já entrou ou não? Não tô vendo ela. Vamos aguardar. Começando. Bom dia, Maria. Bom dia, Keila. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Laís. A Drica entrou aqui, ó. Bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Que bom, né? Estar aqui mais um dia. Mais pessoas, uma energia incrível. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos começar com a oração? Sim. Pode ser. Você quer fazer? Pode fazer. Pode ser. Querido Deus e Pai, gratidão pela sua presença, obrigado pela dádiva de vida, pela saúde, pela presença de cada uma de nós aqui, Senhor. Pai, nós renovamos a nossa aliança contigo, nós renovamos, Pai, a nossa confiança a cada amanhecer. Nós nos concedemos a Ti, Pai, total liberdade, que possamos sempre seguir a Tua vontade, Senhor, porque ela é sempre a melhor. Querido Deus, conduz conforme a Tua vontade, que o Espírito Santo direcione cada mensagem que possa ser executada e entendida, Senhor, que essa semente possa germinar, possa frutificar na nossa mente, no nosso coração, e que possamos repassar e multiplicar a Tua palavra, a mensagem, com autoridade, Senhor, que também possa gerar mais frutos. Assim nós te agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje são 4 capítulos, né? E uma mensagem está ligada à outra e realmente muito forte. Falar dos 10 mandamentos, mais uma vez. É Deuterônimo de 5 a 9, né? Que a gente vai falar hoje. 8. Deuteronômio de 5 a 8. 5 a 8. Tá. Aqui. É isso mesmo. Os 5 começam com os 10 mandamentos, né, Keila? Reforçando. A repetição leva ao aprendizado. Então, quanto mais a gente vai ouvir, mais a gente falar, vai edificar a fé, vai gerar aprendizado, vai para a mente, né? Começa no coração e faz a execução, né? Faz a execução. É. Então, ele já inicia aí com o falando. Sueli, desculpa. Não, aqui tá falando sobre a fé, né? Sobre o medo, às vezes, que as pessoas têm de se aproximar de Deus, né? E fala bastante da fé. Aqui tá falando para
para que a gente aprenda as leis e que a gente cumpra elas, né? A gente ter o hábito de ser intencional, de tá buscando, porque muitas vezes quando a gente não conhece, a gente se aprisiona, né, em coisas que às vezes não fazem sentido. E quando a gente conhece essas leis, esses mandamentos, assim, segue isso, é que nem a gente fala, né? Os princípios estão ali. As regras foram criadas para quem não cumpre os princípios, né? E quanto mais a gente é intencional nesse hábito, mais a gente se entrega nesse relacionamento com Deus, mais a gente tem essa experiência pessoal com Ele, né? Verdade. Pastora Jucenilda chegou. Tem como, só fica 4 pessoas na live, não é, Su? Sim. Eu vou sair, aí vocês convidam ela, tá bom? Vou ficar aqui Não, na Tá. participação. vocês podem trocar, eu posso sair também. Eu fico Não, maravilhoso. Fica aí. Hoje é um privilégio pra gente Hoje, ter você. Convida a pastora deixa Jucenilda. ela aí, não tira ela não. Isso. Tá. Bom sábado. Deixa eu chamar ela aqui. Deu certo? Deu. Não deu. Claro. Ih, tá caindo? É. Vamos ver se eu consigo. Não tá entrando. Ela tem que entrar, né, não? É, mas tá caindo, ó. Deixa a Laís voltar de novo. Vamos começar, né? sim. É, Então, não aí, tá entrando. então, aí no início, ele já entra com os 10 mandamentos, chama Moisés, e nesse capítulo ele fala, né? Ele inicia uma conversa e durante o capítulo ele vai enumerando os mandamentos. E já começa com o não terás outro Deus. Já dá início com isso. Para a gente não ter outro Deus a não ser ele, adorar. Sim. Tô tentando colocar aqui umas duas ainda. Calma aí que Deixa que... alguém. Ah, entrou, Aí, entrou, bom entrou. dia! Bom dia. A pastora já amanhece numa live, aí de repente volta para outro. Acho que tá sem som. Nós não estamos escutando, pastora Jucenilda. Tá sem som. Ela vai ajeitar. Não, não tô te escutando ainda. Deve ser o falando dela. Ali do lado do filtro, acho que tem alguma coisinha de som, não tem? Tem duas setinhas assim, tem umas estrelinhas, aí tem um microfone. Não tá apertado ali? Você não tá escutando? Deu certo, não?
Não deu certo? Vamos ver se a gente volta aqui. Voltou. Voltou, Não sei o que então. aconteceu. Na Foi próxima você mesmo. dará certo. Então eu vou sair. Laís, então eu vou sair para ver se dá certo no meu cantinho. Vamos seguir. Na Tô próxima. brincando. Então, Obrigada, eu já dei pastora. iniciação aqui, né? Ele fala mais uma vez dos 10 mandamentos. E aí, fazendo aliança, ele entra na conversa, Moisés vai explicando nesse capítulo, explicando, conversando, e durante o capítulo ele enumera, né, os mandamentos. E dá início com esse mandamento: não terás outro Deus, a não ser esse um único, né? Sim. A gente precisa se relacionar com ele, né? A gente precisa criar esse vínculo, ser intencional nesse hábito, para que a gente possa se relacionar com qualquer outra pessoa que a gente queira ter um contato mais íntimo. Precisa existir o relacionamento, e com Deus não é diferente, né? Por isso que a gente tem que criar um hábito realmente, né? Da gente acordar mais cedo, de ter esse momento no secreto, de estar em contato com Deus e ser intencional nisso, não deitar na cama, ficar largado lá, conversando, meio dormindo, né? Porque não existe intenção naquilo que tá sendo palavras jogadas ao momento ali, né? Não tá, a gente dessa forma não é intencional no que está fazendo, né? Então a gente precisa se entregar, precisa ir a fundo, precisa conhecer mais o Senhor, que nem fala aqui, acho que é no 4, do meio do fogo ali no monte, o Senhor Deus falou com vocês face a face, né? Então a gente precisa ter esse contato com Ele direto, né? Precisa se relacionar ali com Ele. Depois anotei o 24 aqui, deixa eu ver o que fala. Tá. E me disse o Senhor Deus, nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós o ouvimos falar por meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Então Deus se relaciona com a gente também, né? Através dos sonhos, através de mensagens, de músicas, de pessoas, ele consegue se relacionar com a gente. Por isso que cada vez mais que a gente se entregar e cada vez mais que a gente for buscar, a gente consegue entender a maneira dele se relacionar com a gente. Né? Não é isso? E fala também que se você, antes, as pessoas quando tinham relacionamento com Deus, alguns eles já morriam de imediato. Então, Deus começou a ter, né, esse relacionamento a partir dali. Porque antes era somente Moisés subia ao monte, que igual falou, ia lá e fazia, tinha esse contato. E é que está falando que agora eles podem também ter esse contato. Não diretamente, porque ainda estão na época da lei, eles não têm esse contato direto. Mas pelo menos eles têm, através das tábuas, eles já tinham. Deus já estava começando a ensinar eles como se chegar a ele. Talvez essa seja o Sim. passo a passo que Deus estava fazendo. Não adianta a gente terceirizar, né? A gente tem que se aproximar dele, né? Que nem você falou, ali Moisés fazia a intermediação, né? E ele estava mostrando que a gente pode, todos nós, diretamente falar com ele, e a gente não precisa ter medo de se aproximar e ficar terceirizando esse relacionamento, né? Tanto é que Moisés, com um tempo, ele começa a ficar cansado disso. E não é cansado das coisas que Deus repassava para ele, sim porque o povo ficava sempre cobrando em cima dele. Tanto é que em Números fala que ele chamou, né, outras pessoas para que ele pudesse distribuir aquele lá na minha Bíblia fala bênção, né? Distribuir essa bênção para que eles também tivessem acesso. E ele diminuísse tipo, eu acho que ele estava tão cansado fisicamente mesmo, de tanto que o povo ia atrás dele. Tanto que o povo vinha lá e falava com ele, vai lá, fala para Deus isso, vai lá. Acho que aquela intermediação ele acabou ficando cansado. Ele falou, Senhor, me ajuda. Então,
Isso aí é bastante interessante, porque o nosso Deus, ele quer que nós tenhamos sempre ele teve esse vínculo com a gente. Mas assim, ele percebeu que alguns têm mais. Mas porque tinha mais interesse. Então tem que Sim. partir de nós para que a gente tenha esse interesse de chegar a ele. Então, todo pai quer que o filho fique do lado, quer que ele seja próximo. É assim que acontece com Deus também. É bem verdade, né? O medo é o medo que nos impede, né, de alcançar essa intimidade. Quantas pessoas assim, têm medo de se aproximar de Deus, né? De pedir, chegar, pedir perdão, ou muitas vezes é até o medo de achar que seguir esses mandamentos seja um fardo pesado. E quando a gente faz com amor, se torna tão leve, né? Porque é o caminho para a gente receber, né, alívio, para a gente ter paz. Imagina que seguir esses mandamentos, a paz que a gente consegue alcançar, a gente vai estar longe, né? Ele fala aqui, não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não darás falso testemunho. Imagina que se a gente não faz isso, nossa vida é tão mais leve, né? Então, é essa questão de separar quando se está ali em rodinhas, falando de alguém que não está presente, né? Isso gera situações, são conversas desnecessárias. Inclusive, a gente vai ver aqui nos capítulos seguintes que ele pede que a nossa conversa seja constante, falando dos ensinamentos, ensinando o filho no caminho, na hora que estiver sentada, ou seja, quando a gente está aqui em conversa entre amigas, que seja falando dos mandamentos, né, dessas lições que a gente vai ensinar para os filhos. Então, que a gente se ocupe em estar falando, em estar aprendendo coisas úteis, né? Imagina tão leve fica a nossa vida quando a gente faz isso, quando a gente segue, né, com todo prazer isso. Sim, aqui no 32 fala: Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda e nunca se desvie do caminho que ele lhe mostra. Assim tudo correrá bem para todos vocês e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. A gente tem que decidir o estilo de vida que a gente quer, né? Porque a gente precisa refletir sobre as nossas decisões, que ou a gente agrada o mundo ou a gente agrada a Deus, né? Não tem como agradar todo mundo. Então a gente precisa estar atento às nossas decisões, ao que a gente quer para a nossa vida, para a nossa família, que estilo de vida que a gente quer, porque se a gente seguir a manada, não faz sentido, né? Assim, o que todo mundo está fazendo não é o que a gente às vezes quer para a nossa vida. Então a gente tem que refletir antes de ir no bolo, ir né, com o que todo mundo está fazendo. A gente já comentou várias vezes aqui, né, sobre algumas festas que não fazem sentido, algumas coisas que não fazem sentido. Então a gente tem que parar para refletir mesmo, para seguir o que o nosso coração está mandando, o que dá paz, né? E porque às vezes a gente está ali no meio, mas está sentindo um incômodo, não está legal, né? Tá, mas não, sabe? Então, assim, segue o coração, porque seguindo o coração não tem erro, né? Quando a gente sente paz no que a gente está fazendo, a gente está indo no caminho certo. Então, que a gente possa refletir mesmo, né? Porque muitas vezes a gente faz por fazer as coisas, né? Bem, isso, o livro de Tiago fala isso, né? Ou você agrada a Deus ou agrada ao mundo, né? Que são esses prazeres, vontades, a cultura. A gente vê que intencionalmente o mundo, ele coloca muitas situações. Imagina agora, a gente está aqui prestes a um feriado, né? De carnaval, é um culto a Baal, né? A gente vê que realmente é onde há muita profanação ao pecado, né? Então, assim, há um feriado, é um dia exclusivo. O calendário, o mundo te mostra que esse dia você deve guardar. Já na quarta-feira de cinza, que é quando inicia uma das festas, né, que é a quarentena, que se aproxima, já não é opcional. Então, o que é sagrado, né, não tem tanta prioridade quanto o que é profano. Então, o mundo sempre vai colocar isso, né? A maioria sempre vai te levar para uma opção que está mais fácil, que é bem mais viável, e aquele que é sagrado, que é mais difícil, como diz, a porta é estreita. Então a gente tem que estar atenta. Vou agradar ao mundo ou a Deus?
né? E o contrário também é diferente. Quanto mais eu gosto das coisas do mundo, mais distante de Deus eu estou. Então a gente tem que estar sempre dosando isso, né? Estar observando. Dia de hoje, de acordo com ele fala, no versículo 12, ele diz: guarda o dia de sábado, né, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. São 6 dias trabalhando e no 7º descansar. Então, hoje, jamais seria o motivo real, né? Na realidade, hoje, não, de acordo com as leis, o mandamento, hoje é um sábado para se guardar. Já, né, hoje em dia, não é. Dia de hoje. É isso? É um feriado, mas é um feriado, como você disse, Laís, que estão usando de outra forma. E de certa forma, o sábado, ele sempre, né, o sábado e domingo são dias que a gente reserva, né, para o descanso, para filhos. Normalmente, quem funciona, as empresas, os trabalhos que funcionam dia de sábado são os particulares. A gente vê que é uma cultura que ainda segue, né? Escolas, instituições públicas, se trabalha somente de segunda a sexta, né? Então, o sábado, sim, ainda há um mandamento que segue guardado. Porém, quem trabalha todos os dias, ele pode reservar um dia para descansar, né? Para se santificar. O que é santificar? É eu descansar mais, fazer uma avaliação, estar em oração, né? Poder realmente santificar o corpo, né? Preservar de tudo que está lá fora, para realmente estar em casa. Então, a gente vê que ainda assim, parcialmente, é mantido, né? E pela necessidade, pelo mundo, as coisas, né? Há essa, sim. Mas hoje em dia, há muitas empresas, né? Aqui mesmo a gente tem muitas distribuidoras para a nossa empresa que elas estão fechando o dia de sábado. Então, é uma cultura que já está, a gente vê que as pessoas já estão tendo essa concepção. Há muitas empresas privadas hoje que só estão abrindo dia de segunda a sexta. Então, é algo que ainda prevalece, né? Um capítulo Tem 6. mais alguma consideração para fazer do 5 ou querem ir para o 6? Capítulo 6, o grande mandamento, né? Qual é esse grande mandamento? Qual é esse grande segredo que a gente vai ver aqui? É a advertência, né? Ele faz também a advertência dos povos. E o grande mandamento, assim, que a gente vê é a obediência, né? Obedecer nos leva a ter muitos resultados. Sim. O princípio da obediência faz viver uma vida abundante, né? Então, aqui no 3 ele fala: o povo de Israel tenha cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus do nosso antepassado, tudo correrá bem para vocês e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver, né? Aí eu anotei aqui que muitos focam em alcançar o lugar da promessa, mas se esquecem do estilo de vida que devem ter, né? Que nem a gente estava falando. A gente tem que ser o que a gente quer se tornar, né? Então a gente só fica focando onde a gente quer chegar e muitas vezes a gente esquece do que a gente tem do nosso papel, que a gente tem que fazer para chegar lá, né? Então, que a gente possa, assim, sentir e agir de acordo com o que a gente deseja que aconteça, né? E depois ali, aqui na frente ele fala: guarde sempre no coração as leis que eu estou lhe dando hoje. Não deixa de ensiná-la aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não se esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Então, fala da importância da gente transmitir isso aos nossos filhos, né? Porque é a nossa missão ensinar a eles o caminho do bem e ensinar tudo o que deve ser feito, assim, né? Então, que a palavra faça parte da rotina do nosso dia a dia, né? Que a gente possa ser o centro da atenção e que a conversa seja uma conversa, assim, em todos os momentos, né? Eu já de manhã vou levar os meus filhos para a escola, eu já coloco um louvor lá no carro para escutando, para a gente conversando. Na hora do almoço, ali, a hora que está conversando, a gente sempre conversa sobre alguma coisa. Então,
em todos os momentos eu estou fazendo referência ao que eu estou lendo na Bíblia, ensinando alguma coisa, porque são esses momentos que eles vão gravando todos os princípios, né? Então, que essa palavra possa ser inserida intencionalmente no dia a dia, de forma com que seja transmitida aos nossos filhos tudo isso, né? Isso é muito Muito bem. importante. Pastora Jucenilda colocou aqui, ó, Deus quer que amamos Ele de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força, e entregamos-se por inteiro a Ele. E é isso mesmo, né? Quando a gente faz isso, vai ser um estilo de vida. É o nosso estilo de vida. Sim. Então vai fluir tudo tão natural. Entrou no carro, está na mesa, está ali no momento da reunião, você está falando. Tudo que acontece, a gente tem como inserir como exemplo. Olha, Jesus faria assim. Como você acha que Jesus faria? Porque as crianças, elas têm uma percepção muito rápida de tudo, elas absorvem facilmente, né? A mentezinha ali está pronta. A semente que você colocar é a que vai, né, germinar. A mente está, a terra está muito fértil ali, está esperando receber, ela está só pronta para receber. Então a gente realmente tem esse poder, né? E também aqui ele fala da questão de colocar. O meu filho está agora começando a ler, e eu ganhei uma tábuazinha com um salmo, né, com uma passagem. E eu digo, é isso que eu tenho que colocar mais, né? A gente vê que normalmente algumas casas tem, cada lugar, cada cômodo que você vai tem ali um salmo, tem aquela mensagem. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que lembrar, está na nossa mente, está na nossa visão, né? Algo que a gente passe ali e vai ler, né? Jesus é o Senhor, o meu pastor. A gente vê, é muito comum a gente ver, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não é só ver, é a gente ler e tomar posse, né? Diferentemente do louvor, é eu ouvir e adorar, né? Porque ouvir por ouvir não vai surtir efeito, mas é eu ler e sentir, realmente tomar posse da palavra. É guardar a palavra e fazer com o coração, né? A gente não pode fazer por fazer. E aqui no nosso caso devocional, nós estamos transbordando, estamos transmitindo. Então, isso é guardar a palavra, transmitir, passar para o outro, de coração. Isso mesmo. E executar, né? E a gente sabe que muitas vezes pode não ser tão fácil, né? Por conta da gente, a gente vai ter que desviar muitas vezes, né, Drica, de situações, de a TV que está dentro da nossa casa traz muitas, não intencionalmente, situações que não convêm. Sim. E como ela falou também, essa questão de ensinar o filho, e você também colocou bem a questão da televisão, e se a gente pode prestar atenção, eu estou lendo um livro agora, e eu fico assim, nossa, fica visível para a gente em questão de tudo que você foi ensinado até hoje, às vezes pode ter sido uma mentira. A maioria das coisas repassadas na televisão foi uma mentira plantada na sua mente para que você acreditasse. Também, mais uma. E não é somente na questão das falas, não é questão somente dos desenhos, não somente. Eles têm imagens subliminares para que induza você a comprar algo, a ter certa atitude, a ficar com certo tipo de problema emocional ou físico, algo do tipo, e você começa a acreditar, e daí induza você a fazer algo. Então, a questão do filho também é interessante. Outro dia eu estava lendo sobre isso, aquele desenho do Bob Esponja, dizendo que 8 segundos a criança exposta a esse desenho, literalmente começa aí tira a criança para analisar novamente, antes e depois, 8 segundos exposta, a criança já muda o comportamento. Por causa que as crianças que têm uma idade menor têm que ser colocadas diante de imagens que tenham menos frequência. Assim, uma frequência mais baixa. E se for os maiores, pode colocar um pouco mais rápida, mas aquela parte da imagem ser muito rápida diante de uma criança, olha só como é interessante. Faz com que a criança consiga ficar um pouco mais acelerada. E não é o momento dela acelerar. Então, diante de colocar diante dos nossos filhos, desenhos, coisas que a gente tem que, às vezes, pesquisar um pouquinho mais, ver se tem estudo sobre isso. Não é acreditar em qualquer coisa, né, também. Mas, assim, é bastante interessante a questão que você falou da televisão.
ela é uma porta de entrada para muita coisa do que Deus não agrada na nossa vida. Essa é a minha colocação. É bem importante isso, né, Drica? Porque assim, hoje a gente vê muitas crianças, adolescentes já, em média ali de 14, 15 anos, apresentando distúrbios que não havia antes. Então, é esse contato com os meios tecnológicos, né, com a mídia, com a TV, com o celular. Então, isso causa um estresse. As substâncias que são ali emitidas, né, porque o nosso cérebro ele produz muitas toxinas, muitas substâncias. Então, a criança exposta a essas situações, vai haver uma disfunção, né? Então, realmente é algo que a gente deve estar muito atento, buscar realmente. Por isso, essa questão da gente investir tempo em estar com as crianças, para que ela não fique exposta a esses meios com muita frequência, né? Porque a criança, normalmente a gente está fazendo outra coisa e elas querem, mas se o máximo que puder evitar de ter outras brincadeiras, meios de leitura, pintar, então ela vai ter uma infância mais saudável, ela vai ter uma mente, um corpo físico, né? Muito mais saudável. É um desafio, mas possível, né? Incluir jogos, brincadeiras, né? E hoje, eu não sei se vocês já perceberam, tem muitas mães, não estou criticando essa forma de fazer. Só que assim, a gente acha que nós poderíamos buscarmos alternativas, às vezes, para a criança acalmar, ao invés de colocar um celular com desenho na frente, conversar com ela poucos segundos e chamar a atenção dela para algum objeto, para algum brinquedo, perguntar se ela conhece aquele brinquedo. Porque às vezes só mostrar, só para você ter um pouquinho de paz, talvez não seja, vai custar a tua paz um pouquinho mais adiante. Talvez aquela paz momentânea que você queira agora, ela vai ficar um pouquinho mais caro lá adiante. Principalmente para os teus filhos, para o meu, para o seu, porque os nossos filhos são só a nossa geração. E nós somos os que vamos guiar eles para um caminho para que ele possa ser bem sucedido à frente. Então, se você quer ter paz agora, comece a conversar com o teu filho agora, porque se ele não tem domínio do que faz e você não começar a ensinar, logo à frente ele também vai ficar bem mais desnorteado. E nós, como mães, né, que somos as pessoas que estão mais próximas, assim, né, em casa, né? Estamos mais próximas que temos que ter, às vezes não é fácil, eu sei que não é fácil porque a minha já foi pequena e você está cuidando na casa, você está trabalhando fora e chegar e daí a criança fica querendo atenção e a gente começa a chorar, dá o celular, vai lá assistir um desenho e aí a criança fica para lá e esquece, e você acaba dizendo, não, agora me dê um pouquinho de paz, me dê um pouquinho de distância. Às vezes a tua paz, igual eu falei, pode custar um pouquinho mais caro. Bem colocado, Drica, é verdade. E eu observo que não a gente tem esse controle de não fazer, mas quando chega em um lugar, em determinado local, 3 pessoas assim, eu já disse, não, ele não usa celular. Né? Quando ele tá naquela coisa, pega aqui o celular, eu digo, não, ele não usa ainda. Então, assim, a gente tem que policiar até das outras pessoas, né? E tá muito controle, porque esses joguinhos, eles parecem coisas simples, mas o que ele introduz na mente, gente, se a gente for parar e observar, não faz o menor sentido. Tem que selecionar, porque eu creio que são poucos os jogos que são edificantes, viu? É um absurdo. Cada hora que eu olho assim, eu digo, gente, essa criança tá brincando fazendo isso. A gente tem que policiar, tem que ter muito cuidado. Eu já fico assim muito acautelado, o meu só tem 3 aninhos, então eu tenho ainda esse controle, não uso ainda celular. E há pessoas que chegam e querem introduzir. Mas por que ele não joga? Eu chego em lugares, criança de 2 anos, com o celular para realmente haver essa distração. É muito precoce, a gente tem que estar muito atenta. E é como você fala, não é fácil. Você tem que circular e ter autoridade para você dar a ordem. É como aqui Deus diz, eu dou a ordem, você, filho, tem que cumprir. Então, quando a gente tem essa autoridade do filho pequeno, a gente tem que dar a ordem e ter autoridade para que ele obedeça. Ontem eu recebi um aluno, matriculei, eu dou aula particular. E o pai disse, professora, a menina tem 9 anos. Eu gostaria de ficar com reforço. No intuito, porque minha filha só quer saber de celular, televisão, não pega no livro,
chegando prova e ela não sabe. Ah, pai, eu só tiro 10, eu só tiro 8, eu só tiro não sei o quê. Eu disse, pois tá, pai, eu vou ficar com ela. Aí eu fiquei uma semana observando, o pai falando no celular, a mãe fazendo depoimento no celular, pedindo, né? Faz isso, colocando o que eu deveria trabalhar com ela. Aí eu conversando com ela, tia, empresta o celular. Eu disse, por quê? Ela disse, não, porque tem um filme que eu queria ver. Eu disse, não, o celular da tia é pessoal. Você tem celular? Se não. Então, se você não tem celular e a tia tem um dela como pessoal, você está aqui para estudar. Nós vamos estudar, vamos pegar o livro. Quer dizer, eu estava passando para ela, ao mesmo tempo seguindo o que o pai pediu, mas aconselhando, porque a gente, na verdade, a gente também é um pouco mãe, né? Professora, a gente é um pouco mãe também. E a gente se vê na situação. Uma filha de 9 anos, que já tem uma mentalidade mais um pouco formada, né? Não tão. Mas dá para você saber que o celular, nessa hora, não está fazendo bem para ela. E aquela vai coisa, pedir socorro. você tem uma autoridade e ela respeita. Você falou não e ela entendeu. Por que que quando o pai fala não, ela não atende? Porque ou ela esperneia ou ela chora. E se ela tá com o celular e se tá nesse nível, é porque alguém cede. Não estão se posicionando com a autoridade que é para ser. Então, eles estão delegando muitas vezes uma autoridade, que é o que a maioria dos pais faz. O que eu não consigo fazer em casa, o professor vai fazer, né? A professora particular vai fazer. Por quê? Não se posiciona. Você não tem celular ainda, você não está na idade, eu não vou dar o celular. Porque se ela está com vício em celular, é porque alguém, um dos dois, está cedendo, né? Está dando o celular. Então, aí vem a questão da autoridade, posicionamento, né? Sim. Pois eu consegui essa autoridade. Eu vou bem aqui, volto já. Normalmente, professoras, por que que muitas vezes as mães dizem assim, pode ficar à vontade, Keila. Porque Já, porque a mamãe tá me chamando ali. 5 minutinhos, tá bom. viu? Por que que normalmente as pessoas dizem assim, ah, que meu filho na escola é de um jeito, lá na casa da tia Suélia é de um jeito e aqui em casa é de outro. Ah, quando ele tá com a tia Drica, é totalmente diferente do que comigo. Porque ele não tá vendo em você a autoridade. Então, a professora diz, ela dá uma regra, uma ordenância, e ele obedece, porque ela está posicionada. E aí, com você, não. Ele dá um chorinho, ele faz aqui uma carinha, você vai lá e cede. Então, ali você já está perdendo a autoridade. E tem que estar atento a isso. E os comportamentos das crianças em questão do que está acontecendo? Nossa, eu como professora posso falar a verdade. Está bem difícil. Nós estamos na educação infantil principalmente. As crianças não têm comportamento assim, em questão de sentar e olhar e atender. Sabe que criança não fica muito tempo sentada. Mas a questão não é só sentar, é prestar atenção. Elas não estão tendo aquele foco. Não para nada. Não tem disciplina. Isso não é só na minha sala, não é tipo assim, eu tô com uma turma, tem uma turma de crianças do pré, mas todas as turmas, a escola que eu trabalho até o 5º ano, mas todas as professoras estão sofrendo a mesma coisa. A indisciplina dos filhos das pessoas é que, assim, quando eles veem uma criança que já é bem, está interessada, consegue já segurar o lápis, pode olhar. O pai é presente, o pai ajuda em casa, todos. Na hora que a gente olha, foi uma criança excelente e tal, esse aí o pai é presente, não é mesmo? Esse aí o pai liga, o pai procura, o pai sempre, a maioria dos que são disciplinados, o pai é presente na questão da educação. Então, a gente remete a isso, né? Quantas vezes Deus nos diz e a gente age como essas crianças? A gente tá nessas distrações do mundo. A gente falando aqui, mas tem toda a sintonia. Nós, muitas vezes, somos iguais a essas crianças para Deus. Ele dá uma ordem e a gente está com distrações nas coisas do mundo, né? No nosso trabalho, os compromissos de casa. E não foca, né? Nesse aprendizado, em seguir esses mandamentos. Então, é através da nossa vida que os nossos filhos, através do que eu vou fazer, ensinar para eles que eles vão seguir os mandamentos que Deus manda, né? Olha como faz essa ligação. Ontem eu estava fazendo. Pode continuar. Pode falar, quem ia falar? Tanto é que Paulo, só uma colocação, tanto é que Paulo, quando chega numa parte, ele fala assim,
vocês não são mais bebezinhos. Não vou dar mingau mais para vocês. Aprendam. Nós estamos aqui nos comparando com crianças. É aquela passagem que ele diz, os escravos, né? O filho, quando de menor, nada difere dos escravos. Quantas vezes nós escravizados por falta desse conhecimento, né? Então você imagina que o Senhor de tudo, quando é menor, nós somos donos dessa herança, né? Dessa terra próspera, de muita abundância, de uma plenitude. Mas se a gente não tiver esse conhecimento, se a gente não tiver parada, a gente não vai diferir nada do escravo, a gente não vai tomar posse do que é nosso. É isso mesmo, Brica. Então, quantas vezes nós estamos nessa imaturidade? Ontem eu estava fazendo a leitura e eu estava pensando nisso, né? De, assim, por que a gente deve essa obediência a Deus? Ele criou tudo isso aqui, né? Então, assim, a gente é filho dele, a gente tem que obedecer a ele. Ele criou tudo isso, ele criou esses princípios para a gente conviver em paz, assim, né? Em harmonia. E nada faz, né, melhor sentido que isso. Mas, assim, eu vejo muitos pais, por exemplo, quando os filhos erram, que já vão com chinelada e põem de castigo e querem não sei o quê, e querem fazer com que o filho entendam na força que eles estão errando, ao invés de conversar e tal. E Deus não vem com chinelada, nem vem com essa força toda, assim. Ele nos castiga como um pai que quer ensinar os seus filhos, né? Então, muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, não acontecem da maneira que a gente quer, porque ele está ensinando a gente o caminho correto, ele está colocando a gente como para a gente aprender. Então, há situações em que acontecem que a gente vai contra o que a gente quer, mas é tudo para aprendizado, é a forma que ele faz com que a gente cresça, né? Então, esse mesmo relacionamento que a gente tem com os filhos, de ensinar, de castigar em alguns momentos, assim, né? Mas eu fiquei pensando, assim, como pode alguns pais quererem ter uma autoridade de uma forma, às vezes, assim, na minha cabeça não faz muito sentido essa questão, né, de violência, exatamente. E com Deus ser diferente, né? Por isso que fala, Deus é muito amoroso com a gente, de nos castigar de algumas maneiras, assim, para que a gente entenda realmente, né? Que a gente possa refletir que às vezes alguma situação ruim que a gente esteja passando é um aprendizado, é para a gente criar nova consciência, para a gente aprender, uma forma para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, né? Então, realmente é uma coisa de pai para filho mesmo, né? É uma consequência que Deus impõe. Cada falha vai haver uma consequência. Então, assim, eu sou muito a favor, dependendo da situação, né, você sim colocar num momento, num canto e perguntar, porque a criança ela não tem muito entendimento. Você tem que trazer a consciência, igualmente Deus faz conosco aqui. Traga a consciência. O que você fez para estar merecendo. No capítulo anterior a gente viu que ele traz a consciência de Moisés o que ele fez para receber a punição de não entrar na terra prometida. Então, você da mesma forma tem que fazer com a criança. Olha, isso que você fez está certo ou está errado? Você sabe por que está aqui? É dizer o porquê. Eu pergunto ao Nil, ele tem 3 anos. Nil, isso que você fez está certo ou está errado? Ele diz, está errado, mamãe, eu sei que está errado. Então, é isso que você tem que fazer, porque se você só der a chinelada, muitas vezes ele não vai entender, ele só vai ficar, a mamãe me bateu, a mamãe me bateu. Ele não vai assimilar muito, né? Então, eu sou muito disso. Você mordeu, né? Uma pessoa fica com ele foi lá e mordeu ela. Você mordeu, por que você fez isso? É alguma forma dela dizer, meu pai nem minha mãe não tá aqui comigo no momento, Ele não sabe dizer, olha, eu queria, era minha mãe aqui, ou eu quero meu pai aqui. Então, é a forma dele expressar. E eu falei, por que você fez isso? Tá errado, você tem que cuidar das pessoas. E ele sabe, então é trazer a consciência o motivo. Olha, quando você vai ficar sem isso no momento, você vai ter essa consequência por esse erro. Porque quando você tira algo que ele gosta, isso traz muita consciência. Então, sim, tem que colocar uma consequência. Deus ensina isso. Ele tirou de Moisés entrar na terra por conta de foi a consequência. Então, quando a gente mostra isso,
traz a consciência e faz com que não cometa outras vezes. Então a gente tem que usar assim, outros métodos, né? Sim. E assim, o que a gente escuta, o que a gente ouve, com quem a gente convive, de alguma forma reflete na maneira que a gente age com os nossos filhos, né? O meu primeiro filho, na época, quando eu tive ele, era um auge, assim, todo mundo, acho que estava passando na televisão até, um programa que tinha da Super Nani, não sei o que, tinha umas crianças terríveis ali, que queriam colocar elas, né, no caminho correto ali, colocava de castigo, então tinha o cantinho do pensamento, ia lá, colocava no cantinho do pensamento, para poder pensar no que fez. Eu cheguei a fazer isso, de colocar ele para pensar quando fazia coisa errada, nunca fui debater nem nada, mas eu falava, bem aqui no cantinho do pensamento, porque era o que eu não sabia como fazer, era o que eu tinha visto, aprendido, de colocar ele ali. Mas depois eu fiquei pensando assim, ele vai pensar no quê? No que ele vai, né? Assim, a gente tirava ele do cantinho que ele estava sentado e conversava. Olha, você fez errado por causa disso, disso. Você entendeu? Mas assim, para que deixar a criança ali pensando no quê? Ela vai pensar no quê, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente escuta outras pessoas fazendo ou vendo fazer e que se a gente não parar para refletir, a gente faz de maneira equivocada. Aí com o meu segundo filho eu faço diferente, eu converso com ele. Então eu falo, ó, você fez isso, tá errado, que nem você estava falando, né? Então, se você não pode fazer dessa maneira, por causa disso, explico, conversa, ele entende e pronto, fica tudo bem. Então, assim, muitas vezes a gente tem que observar o que a gente está fazendo, observar as pessoas que a gente escuta, se está certo ou está errado, para agir da maneira correta, porque nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente convive ali está correto, né? E cada mãe é que tem, né, o seu jeito, é que sabe, que tem a convivência. Então não é alguém de fora que vai dizer isso é melhor para o seu filho, porque ninguém é melhor para conhecer do que a mãe. Então é muita sabedoria e direcionamento de Deus mesmo para avaliar, mas tem que trazer a consciência e ter uma consequência é muito válido, funciona, que eu faço assim, e super funciona, porque já vai gerando maturidade. Ah, então eu tenho que obedecer. Eu sempre pergunto, eu dou opções. Você prefere obedecer ou desobedecer? E ele obedecer. Eu digo, porque se você desobedecer, você vai ficar sem seu doce. Ou você vai ficar sem isso. E aí ele já percebe que tem uma consequência pelo erro. Sim. Então é muito válido e a criança entende, é trazer a consciência, né? E aqui, ó, Deus nos ensina os riscos de esquecer a ordem, igual como filho. Qual é o risco que eu vou ter se eu desobedecer essa ordem que minha mãe me deu? É ter essa consequência X. Então aqui Deus faz isso conosco também. Né? Então, qual é o risco de eu esquecer o mandamento do Senhor? Né? E aí ele fala que quando a gente conseguir, né, e tenha casas boas para habitar, que a gente coma bem e possa se saciar, então que a gente não esqueça, né? Porque realmente Deus é quem tem cuidado de nós. Então a gente jamais pode esquecer, né, de Deus. E aí ele fala, lá no versículo 15... A gente concluiu, fechou aqui o 7 das advertências. Eu já estava aqui exatamente quando a gente fala dessa disciplina, que é no capítulo 8, né, da exortação, que a gente incluiu aqui nos nossos dias atuais, que é essa exortação que a gente faz ao filho, né? E aí Deus coloca, né, que ele conduziu os 40 anos pelo deserto, as roupas não desgastaram. Então, assim, ele é provedor de tudo, né? E ele coloca situações, ele colocou aqui, ó. Conduzi 40 anos pelo deserto para vos humilhar e provar, para saber o que havia no vosso coração. Deus provoca situações para saber se nós, aí ele diz, se guardareis ou não os meus mandamentos. Lá no capítulo 8. Então ele vai colocar situações para provar se a gente aprendeu essa ordem. Então muitas vezes, né, com os nossos filhos, a gente vai ver situações em que eles... E a gente vai ver que ele está obedecendo essa ordem que eu coloquei. Aí ele coloca no versículo 3 do 8, ele te humilhou e te deixou com fome, embora tenha alimentado. Então, foi uma situação intencional para ver se eles estavam confiantes. Mas o que aconteceu? Ele iria murmurar. Né? Mesmo sabendo que Deus ia prover, que Deus é provedor, vai reclamar. E aí ele continua, para te mostrar que não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor vive o homem. Então a tua roupa não se desgastou,
E aí ele fala, os calçados durante esses 40 anos, olha a provisão de Deus, quando a gente, né, tá ali no caminho. Guarda os mandamentos de Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e temendo. Então, quando a gente obedece, quando a gente faz o que o Pai ordena, a recompensa é sempre muito boa, né? E Aí assim, os benefícios, né? Quando você tem a obediência, você tem os benefícios e alcança suas graças. E também E a disciplina, né? que essa obediência que o povo de Israel tinha, tanto é que quando eles começaram a conquistar as outras terras, os outros reinos começaram a ficar com medo e já começaram a nossa, eu vou ali, eu vou ver o que pode fazer comigo. Tanto é que alguns reconheceram o poder que eles tinham, né, na questão dos exércitos, e foram lá e disseram, olha, somos com vocês, nós estamos, tipo assim, não tô contra vocês, nós estamos a favor de vocês. Então, o que gera a tua obediência em questão, os outros vão te temer em questão, não para que você faça o mal sempre a ninguém, se eles vão te respeitar, porque em questão, quando você tem pode prestar atenção, quando uma pessoa tem um relacionamento um pouco mais com Deus, assim, ele aprofunda, ele alcança aquele respeito das outras pessoas. Quando a pessoa te olha e diz assim, nossa, fulano faz oração? Quando, em qualquer momento que as pessoas vão se reunir, ele já pede, você vai fazer oração. já vê a unção, né, sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa. Sim, e ora por mim, faz isso por mim, porque eu estou precisando. Então, olha só como que teu relacionamento com Deus, quando tu te aproxima um pouco mais, quando você alcança resultados da parte dele, as pessoas começam a ver. Não é questão só do muito falar, e sim das tuas ações também. E as pessoas começam a perceber os resultados, nossa, esses são os melhores. É uma família, né, Drica? Quando uma família tá nessa unidade, você vê a diferença, você olha para aquela família, você vê uma luz, uma unção diferenciada, né? Como Deus fala mesmo, é uma nação, porque uma família, né, ali tem uma nação que vê uma outra, nossa, tem algo diferente ali tem um estilo de vida diferente, ali tem resultado, porque eu quero saber o que está acontecendo, eu quero seguir esse exemplo. E nós realmente conquistamos as pessoas, através do nosso resultado, não só do que fala, mas do que realmente a gente aplica. Muito boa colocação, Drica. Eu estou com 3 crianças. Uma com 12 anos, que não sabe ler. Eu recebi como bênção para eu ter essa tarefa, né? Tem uma criança que passou 2 anos doente pela pandemia e por conta da própria saúde. O pai chegou para mim e disse, minha criança não sabe ler. Em 2 dias a criança está lendo um texto. Aí eu disse assim, ele quase chorando, mandou um áudio e eu trabalhando com ela leitura, filmando ela lendo. E ele falando no áudio, eu escutando o áudio e filmando ela. E mandei, ao mesmo tempo que ele chorava, dizendo, minha filha não sabe a letra cursiva, minha filha não conhece os numerais, eu fui tirando as fotos do alfabeto, fui tirando a foto do texto e fui tirando ela somando com os palitinhos. E isso não fui eu, não. A criança já sabia. O pai que não teve aquele discernimento de descobrir isso nela, porque trabalha, passa o dia. A criança passa 2 dias na casa da avó sem ver os pais. O quanto as nossas crianças estão desprotegidas em relação à família, que eu estou falando. É isso. Então, essa criança de 12 anos passou 2 anos sem frequentar a escola. 2 anos, 12 anos. A escola particular não recebeu ela no 4º ano, porque ela não sabia escrever nem a palavra bola. Já a escola pública não começou, está em greve. Aí partiu, eu recebi essa bênção para alfabetizar ela. Então, cada criança tem seu tempo. Eu tenho criança de 6 anos que não sabe nem o A. Foi essas bênçãos que eu estou recebendo. Eu chamo de bênçãos. E eu tenho essas tarefas para me cumprir. Verdade. Aí é a hora que a Laís falou aí, eu não quis dizer nada, mas depois eu falo para ela que nós, professores, eu acho que você, Drica, vai concordar, nós, professores, somos mães, sabia? A gente vê coisas que os pais não veem. Eu ontem à noite chamei, viu, Laís? Nós, professores, somos mães também, e pai.
Porque ontem à noite, eu dou aula também à noite para uma criança de 6 anos, porque o pai tem um probleminha de manhã, não pode deixar, eu vou lá à noite. Eu fico uma hora e meia com ela. A criança é super inteligente. O pai já está cobrando demais dela. Mas sabe o que está acontecendo lá? Que eu disse para a mãe ontem? Eu tenho mais contato com a mãe, apesar de ficar com os dois em casa. Ou é ele ou ela que fica em casa. E disse para ela, vamos dar independência para ela. Até para fazer a ponta do lápis, ela chama o pai dela. Ela não sabe fazer nada. Ou é ele que está sendo super pai demais, não sei. Eu disse para ela para deixar a criança independente, senão daqui a pouco ela não vai nem se defender na escola. É por isso que Já a gente tem que começou a ordenar. Aqui a gente Então, tudo isso é ensina. cuidado que a gente tem que ter. Aqui a gente vê que Deus nos dá uma liberdade, né? Ele diz, eu vos tirei da escravidão. Essa escravidão, isso é uma forma de alienar a dependência. Então, Deus coloca muito isso. Ele dá a ordem que é que a gente cumpra, que a gente tenha uma liberdade. Ele já nos tirou da escravidão, né? Alienações. Então, a gente tem que, sim, conforme a gente vai aprendendo aqui, vai aperfeiçoando nas novas gerações, que são os filhos, as pessoas que Deus tem, né? Coloca em nossas mãos, no caso a Drica, a Keila, né, nós aqui, mãe, eu, Suelen. Então, a gente tem que, sim, ter esse aprendizado. A gente está renovando muito a nossa mente em questão de muito aprendizado aqui. E é muito isso, né? A cada exortação que a gente recebe de Deus, a gente tem que ter esse discernimento e transformar para que a gente passe com sabedoria para os filhos, né, para os nossos educandos. E realmente é precioso aprender cada lição aqui. Gratidão, foi muito bom essa conversa. Vamos Eu às queria só obediências. fazer eu só queria colocar mais uma coisinha. Que aqui, quando você disse que que fala aqui no 2, né? Lembre como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto. Durante essa longa caminhada, Deus humilhou e os pôs à prova, né? E daí eu coloquei aqui que a provação... não, as provações servem para revelar quem a gente realmente é. Porque quando a gente está passando pela provação, Deus está vendo o que está no nosso coração, né? Então, essas provações servem para realmente a gente colocar quem a gente realmente é e a gente ter consciência do que a gente pode melhorar, né? Então, é nesses momentos que a gente consegue enxergar isso. E aqui no 19 fala o seguinte: mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor, nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos de Deus, vai destruir a presença de vocês. Muitas vezes, quando está tudo mal, a gente busca Deus. E depois que fica tudo bem, daí a gente esquece tudo e volta a agir como se a gente fosse independente, que a gente pudesse fazer as coisas com as nossas próprias forças e com as nossas próprias mãos, né? Então, assim, a gente tem que se dedicar a ele o tempo todo, tem que ter esse hábito de estar, essa intencionalidade de estar buscando ele sempre, nos momentos bons, nos momentos ruins, em todos os momentos, porque ele é o nosso Deus, é ele que a gente deve obedecer, é ele o nosso Pai, e quer o nosso bem, que quer que a gente cumpra os princípios, cumpra os mandamentos, para que a gente possa viver em paz, em harmonia, viver bem, e que a gente possa sempre ter esse coração alegre em todos os momentos. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E ele disse cumprir, né? Porque é o caminho, é o melhor que a gente faz, é onde a gente vai encontrar essa plenitude. Então, é seguir essas ordens. Boa colocação. Porque a pessoa queria... muitas vezes a gente fica colocando a culpa como se a culpa fosse do mundo, da vida, de Deus e de tudo. E a gente tem que olhar para ver, porque muitas vezes os problemas são as nossas atitudes, né? Então, que a gente possa olhar mais para a gente, ver como a gente está agindo, refletir sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida e as atitudes que a gente está tendo. Acho que é isso. E vamos seguir em obediência. Disciplina, meninas. São 4 dias de folga aí. Vamos ter disciplina. Estamos aqui todos os dias, cumprindo o ID. Certo. Bom, obrigada pela exposição de cada uma de vocês. Quem vai fazer a oração final hoje? Lá. Drica? Quer fazer, Drica? Querido Deus, estamos aqui na tua presença, te agradecendo, te engrandecendo o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade
oportunidade que Senhor tem nos dado a, mais uma vez, falar da tua palavra, a ouvir, a entender e a nos conectar, de certa forma, para que o Senhor seja engrandecido, o teu nome seja colocado em evidência todos os momentos em nossa vida. Obrigado pela nossa vida, obrigado pelas nossas famílias, abençoa cada um dos que estão nos assistindo, abençoa as minhas amigas. Amém. Amém. Excelente Meninas, final de semana. gratidão, viu? Tchau. Beijo. Beijo.